Me dê um filho e sua dívida estará paga. As palavras saíram da boca de Fernando Tavares como uma sentença final. Ana Moreira sentiu suas pernas fraquejarem. Ela tinha atravessado 3 dias de viagem perigosa, sozinha, desesperada para salvar tudo o que amava. E agora estava ali, diante do homem mais temido da região, ouvindo a proposta mais chocante de sua vida. Um filho em troca de perdoar a dívida que destruiria sua família. Naquele momento, Ana precisou tomar a decisão mais impossível que mudaria para sempre o destino de 2 almas solitárias que não faziam ideia do que estava por vir. Mas para entender como Ana chegou até aquele momento, precisamos voltar algumas semanas no tempo quando tudo começou a desmoronar na vida dela. Ana Moreira tinha apenas 26 anos, mas carregava nos ombros o peso de quem viveu muito mais. Viúva há 2 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã na pequena casa da fazenda de café que pertencia à sua família há 4 gerações. A propriedade não era enorme, mas tinha história, tinha raízes, tinha o suor de seus avós, bisavós e de todos que vieram antes. Cada pé de café plantado ali representava uma memória, um sonho, uma promessa de futuro. Mas o futuro estava ameaçado. Seu falecido marido tinha sido um homem de aparências, um comerciante que sabia falar bonito, mas não sabia administrar dinheiro. Enquanto Ana cuidava da casa e criava o pequeno Daniel, que agora tinha apenas 4 anos, seu marido gastava fortunas em negócios duvidosos, empréstimos imprudentes e promessas que nunca conseguiu cumprir. Quando ele morreu de forma repentina, vítima de uma doença que o consumiu em poucos dias, Ana descobriu a verdade brutal. A fazenda estava afogada em dívidas. Pior ainda, o pequeno Daniel começou a adoecer, febres constantes, tosse que não passava, um corpo frágil que parecia definhar a cada semana. Os médicos diziam que ele precisava de cuidados especiais, de remédios importados, de uma atenção que custava mais dinheiro do que Ana conseguia ganhar com a venda do café. Ela vendia tudo o que podia. Primeiro foram as joias que pertenceram à sua mãe, depois os móveis mais valiosos, depois os animais de criação. Mas nada era suficiente para cobrir as dívidas e ainda cuidar do filho. Foi quando Ana recebeu a carta que mudaria tudo. A maior parte da dívida tinha sido comprada por um único homem, Dom Fernando Tavares. O nome ela já tinha ouvido nos sussurros das mulheres no mercado, nas conversas dos homens na praça. Fernando Tavares, o fazendeiro mais rico de toda a região, dono de terras que se estendiam por quilômetros e quilômetros. Um homem de 38 anos que nunca sorria, que nunca perdoava uma dívida, que tinha o coração fechado como uma porta trancada, desde que uma tragédia havia marcado sua vida 10 anos atrás. Diziam que ele tinha sido casado uma vez. Diziam que perdeu a esposa e o bebê durante o parto e que desde aquele dia nunca mais foi o mesmo. Transformou-se no homem de pedra. Alguém que conduzia seus negócios com eficiência brutal, mas sem nenhuma compaixão. Quando Fernando comprava a dívida de alguém, era o fim. Ele executava, tomava as propriedades, não tinha pena de ninguém. Ana sabia que enviar cartas não adiantaria. Homens como Fernando não respondiam cartas de mulheres desesperadas. Ele simplesmente ignoraria e dentro de poucas semanas mandaria seus advogados tomarem a fazenda. Daniel ficaria sem lar, sem tratamento e provavelmente não sobreviveria. A escolha era clara, por mais absurda que parecesse. Ela precisava ir até Fernando pessoalmente. Se você está descobrindo esse canal agora e gosta de histórias que tocam o coração, clique no botão de inscrição. É de graça e você me ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Escreva também nos comentários de onde você nos assiste. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Sua presença aqui faz toda a diferença. A viagem até a fazenda de Fernando levou 3 dias.
Ana precisou atravessar regiões isoladas, estradas de terra onde quase não passavam carruagens, vilarejos pequenos onde as pessoas olhavam com desconfiança para uma mulher viajando sozinha. Ela deixou Daniel aos cuidados de uma vizinha de confiança, uma senhora bondosa que prometeu cuidar do menino como se fosse seu próprio neto. Ao se despedir, Daniel segurou a mão da mãe com força e perguntou com a voz fraca: "Mãe, a senhora vai voltar logo?" Ana beijou a testa quente do filho e sussurrou: "Vou voltar com a solução para tudo, meu amor. Prometo." Os olhos febris do menino a perseguiram durante toda a jornada. No primeiro dia de viagem, Ana dividiu a carruagem com um casal de idosos que ia visitar parentes. Eles conversaram pouco, mas a mulher notou o nervosismo de Ana e ofereceu pão e queijo. "Está com problemas, moça?" perguntou com gentileza. Ana apenas sorriu e respondeu: "Estou indo resolver algo importante." Não podia dizer mais. Como explicar que estava indo pedir misericórdia a um homem conhecido por não ter nenhuma? No segundo dia, a carruagem quebrou uma roda e Ana precisou esperar horas até que fosse consertada. Ela aproveitou para caminhar pela estrada de terra, respirar fundo, tentar acalmar o coração que batia cada vez mais rápido. O que ela diria a Fernando? Como convenceria um homem duro como pedra a lhe dar mais tempo, a ter compaixão, a enxergar que ela era uma mãe desesperada tentando salvar seu filho? No terceiro dia, quando Ana finalmente avistou a imensa fazenda de Fernando Tavares, ela quase perdeu a coragem. A propriedade era como um pequeno reino. Portões de ferro trabalhado, uma alameda larga ladeada por árvores antigas e, ao fundo, a casa principal, uma construção imponente de 2 andares, com varandas largas e janelas enormes que pareciam observar tudo ao redor. Era a casa de alguém poderoso, de alguém acostumado a mandar e ser obedecido. Ana desceu da carruagem com as pernas tremendo. Não era apenas cansaço da viagem. Era medo, era incerteza, era a consciência de que estava prestes a enfrentar o homem mais temido da região, sem nenhuma garantia de que ele sequer a receberia. Mas quando pensava em Daniel, quando lembrava do rostinho pálido do filho pedindo para a febre passar, Ana encontrava forças que não sabia que tinha. Ela subiu os degraus da entrada principal e bateu na porta pesada de madeira. Um empregado de meia-idade atendeu, olhou Ana de cima a baixo com desconfiança e perguntou com frieza: "O que deseja?" Ana respirou fundo e disse com a voz mais firme que conseguiu: "Preciso falar com Dom Fernando Tavares. É urgente." O empregado ia recusar, mas algo na determinação daquela mulher o fez hesitar. "Aguarde aqui", disse ele, e fechou a porta. Ana esperou do lado de fora por longos minutos que pareceram horas. O sol estava quente, mas ela sentia frio. As mãos tremiam. O coração disparava. E então a porta se abriu novamente. O empregado disse com surpresa mal disfarçada: "O senhor Fernando vai recebê-la. Siga-me." Ana entrou na casa e foi conduzida por corredores largos, decorados com móveis elegantes e pinturas nas paredes. Tudo ali gritava riqueza, poder, uma vida completamente diferente da sua. Finalmente, o empregado parou diante de uma porta dupla de madeira escura e bateu 2 vezes. "Entre!" veio uma voz grave do outro lado. E foi assim que Ana se viu pela primeira vez diante de Fernando Tavares, o homem de pedra, na biblioteca imensa com estantes que iam do chão ao teto. Fernando estava de pé atrás de uma mesa enorme, os braços cruzados, o rosto sério e os olhos frios, a observando como se ela fosse um problema a ser resolvido. E foi naquele momento que ele fez a proposta que mudaria tudo. "Me dê um filho e sua dívida estará paga." As palavras ainda ecoavam na mente de Ana enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Fernando Tavares permanecia imóvel, observando cada reação dela com aqueles olhos frios e calculistas. Ele não estava brincando. Não havia um traço de humor ou crueldade naquele rosto.
Era uma proposta de negócios, fria e direta, como se estivesse oferecendo comprar gado ou terras. Ana sentiu a garganta secar. O senhor está falando sério? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Fernando deu alguns passos ao redor da mesa, aproximando-se dela com movimentos medidos. Ele era alto, ombros largos, a presença dominando completamente o ambiente. Mas não era apenas o tamanho físico que intimidava. Era a frieza, a certeza absoluta de quem sempre consegue o que quer. Completamente sério, dona Ana. Ele respondeu com aquela voz grave que não demonstrava nenhuma emoção. Vou explicar minha situação para que entenda que não se trata de capricho. Perdi minha esposa e meu filho durante o parto há 10 anos. Desde então não quis me casar novamente. Mas preciso de um herdeiro. Meu irmão mais novo é um homem violento, cruel, incompetente. Se eu morrer sem deixar um filho, tudo o que construí, todas essas terras, essa propriedade que emprega mais de 100 famílias, cairá nas mãos dele. Ele destruirá tudo em poucos anos. Ana ouvia em silêncio, tentando entender onde aquilo ia dar. Fernando continuou. Tentei me casar novamente. Por 3 vezes fui apresentado a moças de família, educadas, adequadas, mas não consigo confiar o suficiente para dividir minha vida com alguém. A dor da perda foi grande demais. Então pensei em uma solução prática, um acordo claro, sem envolvimento emocional, sem falsas promessas. Ele parou bem na frente dela e Ana precisou erguer o rosto para encará-lo. A senhora precisa de dinheiro para salvar sua propriedade e cuidar de seu filho. Eu preciso de um herdeiro. Podemos resolver os 2 problemas com um acordo simples. A senhora passaria um tempo aqui, na minha fazenda. Se engravidar, toda a sua dívida seria perdoada e eu ainda daria recursos suficientes para que cuide de seu filho Daniel com todo o conforto necessário. O bebê seria criado aqui comigo como meu herdeiro legítimo, mas a senhora teria direito de visitá-lo regularmente. Ana sentiu as pernas bambearem e precisou se apoiar na cadeira ao lado. E se eu não engravidar? Fernando deu de ombros. Então tentamos por um período razoável. Se não der certo, perdoarei metade da dívida pelo esforço. Mas acredito que não teremos esse problema. A mente de Ana girava em círculos. Aquilo era absurdo, imoral, escandaloso. Uma mulher decente jamais aceitaria algo assim. Mas então, ela pensou em Daniel, no rostinho pálido, na febre que não passava, nos olhos doces do menino perguntando quando a dor ia embora. Pensou na fazenda que seria tomada, deixando-os na rua sem nada. Pensou em todas as noites que passou acordada, calculando dívidas que nunca conseguiria pagar, vendo o futuro desmoronar. Por que eu? Ana perguntou com a voz fraca. Por que não contratar uma mulher acostumada a esse tipo de transação? Fernando a observou por um longo momento antes de responder. Porque vi seus registros financeiros. Vi como administrou sua propriedade sozinha depois que seu marido morreu. Vi sua coragem de vir até aqui, atravessar dias de viagem, enfrentar um desconhecido. Preciso que meu filho herde força, determinação, inteligência. E a senhora tem tudo isso. Ele voltou para trás da mesa e abriu uma gaveta, tirando alguns papéis. Não precisa decidir agora. Está cansada da viagem. Vou pedir que preparem um quarto para a senhora. Descanse, tome banho, coma algo. Amanhã conversamos novamente. Ele tocou uma sineta e o mesmo empregado apareceu na porta. Leve Dona Ana para o quarto de hóspedes do 2º andar. Providencie tudo o que ela precisar. Ana seguiu o empregado em um estado de choque. Subiu as escadas, atravessou mais corredores, até ser deixada em um quarto enorme e bem decorado. Quando ficou sozinha, ela desabou sentada na cama, as mãos tremendo. O que ela tinha acabado de ouvir? Aquilo era real ou algum pesadelo estranho trazido pelo cansaço? Uma empregada trouxe água quente para banho, roupas limpas e depois uma bandeja com comida.
Ana comeu mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. Depois deitou-se na cama confortável e ficou olhando para o teto. Daniel estava esperando por ela. A fazenda estava prestes a ser perdida. E ali estava a solução, por mais impossível que parecesse. Um acordo com o homem de pedra. Dar a ele um filho em troca de salvar tudo o que amava. Ana fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou pela situação impossível, pela vida que a tinha trazido até ali, pela escolha que teria que fazer. E lá no fundo, muito lá no fundo, ela já sabia qual seria sua resposta. Porque mães fazem qualquer coisa pelos filhos. Qualquer coisa. Na manhã seguinte, quando o sol ainda mal tinha nascido, Ana desceu até a biblioteca onde Fernando já estava trabalhando em seus livros de contabilidade. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Ana respirou fundo e disse as palavras que mudariam tudo. Eu aceito. Aceito seu acordo. Fernando a observou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então acenou com a cabeça. Vou preparar os documentos. Mas antes, precisa entender uma coisa, dona Ana. Isso será apenas um acordo comercial. Não haverá sentimentos envolvidos. Não haverá falsas expectativas. Apenas o cumprimento de termos claros entre duas pessoas que precisam resolver problemas práticos. A senhora concorda com isso? Ana engoliu em seco e assentiu. Concordo. Era mentira. Ela já sentia algo apertando seu peito, algo que não conseguia nomear. Mas Fernando não precisava saber disso. Ele era o homem de pedra, e ela seria apenas a mulher que aceitou um acordo impossível. Ou pelo menos era o que ambos acreditavam naquele momento. Nenhum dos dois imaginava o que estava por vir. Os primeiros dias de Ana na fazenda de Fernando foram estranhos e desconfortáveis. Ela recebia todo o conforto possível. O quarto era espaçoso, as refeições eram fartas e bem preparadas, os empregados eram educados. Mas havia uma distância fria em tudo. Fernando praticamente não conversava com ela fora do necessário. Ele trabalhava o dia inteiro em seu escritório. Saía para supervisionar os trabalhos na lavoura. Voltava tarde da noite. Os encontros entre eles eram breves, formais, constrangedores. Ana passava os dias caminhando pelos jardins extensos da propriedade, lendo livros da biblioteca imensa, escrevendo cartas para a vizinha que cuidava de Daniel. Ela perguntava sobre a saúde do menino a cada carta, e as respostas eram sempre as mesmas. Daniel estava estável, tomando os remédios que Fernando havia mandado comprar e enviar. Isso, pelo menos, trazia algum alívio ao coração apertado de Ana. Em uma tarde, Ana estava no jardim quando ouviu vozes animadas vindo da área dos empregados. Curiosa, se aproximou e viu um grupo de crianças brincando. Filhos dos trabalhadores da fazenda correndo, rindo, jogando bola. O coração de Ana doeu. Daniel adorava brincar, mas há meses não tinha energia para isso. Ela ficou observando de longe, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. São filhos dos colonos. A voz grave de Fernando a assustou. Ela não tinha percebido que ele se aproximara. Mantenho uma escola aqui na propriedade para eles. Acredito que trabalhadores educados produzem melhor. Ele falava de forma prática. Mas Ana notou algo diferente em sua voz quando ele observava as crianças. Talvez uma sombra de tristeza, uma lembrança do filho que nunca conheceu. O senhor é um bom patrão, Ana disse baixinho. Fernando a olhou de lado. Sou um patrão justo. É diferente. Ele ia se virar para ir embora, mas Ana tocou levemente seu braço. Ele parou, surpreso com o contato. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ana hesitou, mas continuou. Como era sua esposa? O rosto de Fernando se fechou imediatamente. Isso não é relevante para nosso acordo. Mas Ana insistiu. Eu sei, mas estou aqui longe de casa, longe do meu filho, tentando me acostumar com essa situação. E o senhor é um completo estranho para mim. Não estou pedindo que sejamos amigos, mas...
Podemos pelo menos nos conhecer um pouco? Fernando ficou em silêncio por tanto tempo que Ana achou que ele simplesmente sairia sem responder. Mas então ele suspirou e disse: ela se chamava Laura. Era filha de um fazendeiro vizinho. Nos conhecemos quando eu tinha 25 anos. Casamos depois de 1 ano de namoro. Foi um bom casamento, tranquilo. Ela engravidou 3 anos depois. Ele parou, a voz ficando mais tensa. O parto foi difícil. Durou mais de um dia inteiro. Quando finalmente o bebê nasceu, era um menino, mas não chorou. Estava morto. E Laura teve hemorragia. Os médicos tentaram de tudo. Ela morreu na manhã seguinte. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Sinto muito. Fernando olhou para o horizonte. Foi há 10 anos. Aprendi a viver com isso. Mas aprendi também que sentimentos profundos trazem dor profunda. É por isso que prefiro acordos claros a relacionamentos complicados. Ele finalmente a encarou. E a senhora? Como era seu casamento? Ana deu um sorriso triste. Meu marido era bonito e falava bem. Meus pais acharam que ele seria um bom partido. Mas ele não me amava e eu não o amava. Ele me tratava bem na frente dos outros, mas em casa me ignorava. Passava dias fora, voltava à tarde, cheirando a bebida e perfume de outras mulheres. Quando Daniel nasceu, ele mal olhou para o bebê. Morreu 2 anos depois, me deixando com dívidas e um filho para criar sozinha. Fernando a observou com uma expressão diferente, algo que poderia ser respeito. Então ambos conhecemos casamentos vazios. Ana acenou. Sim, talvez seja por isso que esse acordo não me parece tão absurdo quanto deveria parecer. Essa história está mexendo com você. Então deixa sua curtida no vídeo e me conta aqui nos comentários. Você faria o que Ana fez para salvar alguém que ama? Quero muito saber sua opinião sincera sobre essa situação. Algo mudou depois daquela conversa. Fernando começou a jantar com Ana em vez de comer sozinho em seu escritório. As conversas eram inicialmente sobre assuntos neutros, a fazenda, o clima, os livros que Ana lia, mas aos poucos foram se aprofundando. Fernando descobriu que Ana entendia de administração rural, que tinha ideias inteligentes sobre rotação de culturas e gestão de recursos. Ana descobriu que Fernando, apesar da frieza, era um homem justo que se preocupava com o bem-estar de seus empregados. Uma noite, durante o jantar, Fernando fez uma pergunta inesperada. Quando pretende buscar seu filho? Ana ergueu os olhos, surpresa. Daniel, eu não sei se seria apropriado trazê-lo aqui. Fernando franziu a testa. Por que não? Ele está doente, precisa de cuidados. Aqui tem médicos bons, remédios, alimentação adequada. E a senhora está sofrendo longe dele? Não vejo sentido nisso. O coração de Ana acelerou. O senhor permitiria que Daniel ficasse aqui? Fernando deu de ombros como se fosse óbvio. É seu filho. Obviamente pode ficar com a senhora. Mandarei buscar o menino amanhã mesmo. Ana sentiu lágrimas de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Fernando pareceu desconfortável com a gratidão. Não precisa agradecer, é apenas lógico. Mas não era apenas lógico, e ambos sabiam disso. Era o primeiro gesto de gentileza real. O primeiro sinal de que talvez Fernando não fosse tão frio quanto fingia ser. E Ana começou a perceber algo perigoso acontecendo em seu coração. Ela estava começando a ver o homem por trás da máscara de pedra, e isso não fazia parte do acordo. Daniel chegou à fazenda 3 dias depois, trazido pela vizinha que cuidava dele. Quando Ana viu a carruagem chegando, correu até o portão com o coração disparado. O menino desceu com dificuldade, magro demais, pálido demais, mas seus olhos se iluminaram ao ver a mãe. Mãe! Ele gritou com a voz fraca, e Ana o pegou nos braços, abraçando-o com força, beijando seu rosto, chorando de felicidade. Fernando observava de longe, na varanda da casa. Ele tinha dito a si mesmo que ficaria distante, que não se envolveria. Mas ver aquela mãe reencontrando o filho,
Ver o amor puro entre eles mexeu com algo dentro dele que estava enterrado há 10 anos. Lembranças da esposa grávida, dos planos que faziam para o bebê que nunca chegou a viver. Ele apertou os punhos e voltou para dentro. Mas era impossível ignorar Daniel. O menino tinha apenas 4 anos. Era doce, educado e, apesar da doença, tinha uma alegria natural que iluminava qualquer ambiente. Ana instalou-o no quarto ao lado do dela e o médico da fazenda começou um tratamento adequado. Com boa alimentação, remédios corretos e cuidados constantes, Daniel começou a melhorar visivelmente. E algo inesperado aconteceu. Fernando começou a interagir com o menino. Começou com pequenas coisas. Daniel estava no jardim desenhando e Fernando parou para ver. "O que está desenhando?" perguntou. Daniel ergueu o papel mostrando um desenho simples de uma casa e algumas árvores. "É a nossa fazenda", disse o menino com orgulho. "Mas a mãe diz que vamos ter que ir embora logo." Fernando sentiu algo apertar em seu peito. "Talvez não precisem ir embora tão cedo", ele disse baixinho. Daniel sorriu, aquele sorriso inocente de criança, e algo dentro de Fernando derreteu um pouco. Nos dias seguintes, Fernando começou a dedicar tempo ao menino. Mostrou os cavalos, deixou Daniel alimentar os animais, explicou como funcionava a fazenda. O menino o seguia fascinado, fazendo 1000 perguntas, e Fernando se pegava respondendo com paciência que não sabia que tinha. Ana observava tudo com o coração apertado. Via Fernando abaixando-se para falar na altura de Daniel. Viu ele sorrindo de verdade, quando o menino ria de algo. Via a transformação acontecendo diante de seus olhos. O homem de pedra estava se revelando humano, capaz de afeição, de gentileza, e Ana estava se apaixonando. Ela tentou lutar contra isso, tentou se lembrar de que aquilo era apenas um acordo, que sentimentos não faziam parte do combinado, mas era impossível. Como não se apaixonar por um homem que tratava seu filho com tanto cuidado? Como não se apaixonar vendo-o rir pela primeira vez, vendo a dureza derreter dos seus olhos? Uma tarde, Fernando encontrou Ana na biblioteca, folheando um livro de contabilidade da fazenda. Interessada em números? Ele perguntou com um meio sorriso. Ana devolveu o sorriso. "Sempre fui. Meu pai me ensinou a administrar a fazenda, mesmo sendo mulher. Ele dizia que inteligência não tem nada a ver com usar vestido ou calças." Fernando sentou-se ao lado dela. "Seu pai era um homem sábio." Ele apontou para os números. "O que acha dos meus registros?" Ana hesitou, mas decidiu ser honesta. "O senhor administra bem, mas poderia reduzir custos aqui e ali. Por exemplo, está comprando ferramentas do fornecedor mais caro, quando poderia conseguir a mesma qualidade por menos se comprasse direto do fabricante." Fernando ergueu as sobrancelhas impressionado. "Tem razão. Não tinha pensado nisso." Ele a observou com um olhar diferente. "A senhora é muito mais do que aparenta, dona Ana." O coração dela acelerou. "E o senhor também, dom Fernando." Os olhares se prenderam. O ar entre eles ficou pesado, carregado de algo não dito. Fernando se aproximou lentamente e Ana não se afastou. Ele tocou levemente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. "Não devíamos..." ele começou. "Eu sei", Ana sussurrou. "Mas, se essa história está te emocionando, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo histórias que tocam o coração como essa." O beijo aconteceu naturalmente, suave primeiro, depois mais intenso. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. "Isso complica tudo", Fernando disse com a voz rouca. Ana acenou. "Complica." Mas nenhum dos dois quis desfazer o que tinha acabado de acontecer. Nas semanas seguintes, a relação entre eles mudou completamente. Não era mais um acordo frio. Eles jantavam juntos todas as noites,
conversavam por horas, riam das travessuras de Daniel. Fernando ensinou Ana a cavalgar e eles faziam passeios pela propriedade. Ana ajudava Fernando com a administração, dando sugestões que se provavam valiosas. Eles se tornaram parceiros de verdade, não apenas em um acordo, mas na vida. E em uma noite, quando Daniel já estava dormindo, Fernando foi até o quarto de Ana. Ele bateu suavemente na porta. Ela abriu e não precisaram de palavras. Aquela noite selou algo entre eles que ia muito além de qualquer contrato. Era real, era profundo, e ambos sabiam que não havia mais volta. Mas ainda haviam desafios pela frente que testariam esse amor nascente de formas que nenhum deles poderia imaginar. 6 semanas se passaram desde que Ana chegara à fazenda de Fernando. Naquela manhã, ela acordou sentindo algo diferente, uma leve náusea, uma tontura. Inicialmente pensou que fosse algo que comera na noite anterior, mas quando a sensação continuou nos dias seguintes, Ana soube. Ela estava grávida. A descoberta deveria trazê-la alívio. Afinal, era exatamente o que o acordo previa. Fernando teria seu herdeiro, ela teria suas dívidas perdoadas, tudo sairia conforme planejado. Mas em vez de alívio, Ana sentiu pânico, porque aquilo não era mais apenas um acordo. Ela tinha se apaixonado por Fernando, via a forma como ele tratava Daniel com carinho crescente, percebia os olhares dele sobre ela cheios de algo que parecia muito com amor. Mas e se fosse apenas ilusão? E se, no momento em que soubesse da gravidez, Fernando voltasse a ser o homem de pedra, lembrando-a de que aquilo era apenas negócio? Ana guardou o segredo por alguns dias, tentando decidir o que fazer. Mas foi Daniel quem, sem saber, forçou a situação. O menino estava muito melhor, ganhando peso, com as bochechas coradas de saúde. Uma tarde ele estava brincando no jardim com Fernando, quando perguntou inocentemente: "Senhor Fernando, por que o senhor não casa com minha mãe?" Fernando ficou sem palavras por um momento. "Por que você pergunta isso, Daniel?" O menino deu de ombros. "Porque o senhor gosta dela. Eu vejo. E ela gosta do senhor. E seria bom se nós pudéssemos ficar aqui para sempre, porque eu gosto muito daqui." Fernando sentiu o coração apertar. A verdade saindo da boca de uma criança. Ele gostava de Ana. Mais do que isso, ele a amava. Quando foi que aconteceu? Quando ela deixou de ser apenas parte de um acordo e se tornou a pessoa mais importante de sua vida? Ele não conseguia identificar o momento exato, mas sabia que era real. Naquela noite, Fernando procurou Ana. Ela estava na varanda, olhando as estrelas. Ele se aproximou e disse sem rodeios: "Precisamos conversar sobre nosso acordo." O coração de Ana gelou. Lá vinha. Ele ia lembrá-la de que aquilo era só negócio. "O acordo não faz mais sentido", Fernando continuou. E Ana sentiu lágrimas ameaçando cair. Ela já sabia, ele ia mandá-la embora. Mas então, Fernando a surpreendeu. "Não faz mais sentido porque eu me apaixonei por você, Ana. Completamente. De um jeito que não achei que fosse mais capaz de sentir. Você e Daniel se tornaram minha família. E eu quero que isso seja real. Não um acordo, mas um casamento de verdade. Quero que você seja minha esposa porque te amo, não porque preciso de um herdeiro." Ana ficou sem ar. As lágrimas que ameaçavam agora escorriam livremente. "Fernando", ela começou, mas ele continuou. "Sei que começamos isso da forma errada. Sei que talvez você não sinta o mesmo por mim, que talvez esteja aqui apenas porque precisa, mas eu precisava que você soubesse. Eu te amo. Amo tudo em você. Sua força, sua inteligência, a forma como cuida de Daniel, a forma como transforma essa casa em um lar apenas por estar nela." "Pare", Ana disse, colocando a mão sobre os lábios dele. "Pare porque eu preciso dizer uma coisa." Ela respirou fundo. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando a olhava sem piscar, processando a informação.
E eu também te amo, Ana continuou rapidamente. Me apaixonei por você sem querer, sem planejar. Tinha medo de te contar sobre o bebê, porque pensava que você voltaria a me tratar como apenas parte de um negócio. Mas eu te amo, Fernando. Te amo de verdade. O sorriso que surgiu no rosto de Fernando foi a coisa mais linda que Ana já tinha visto. Ele a pegou nos braços e a girou no ar, rindo de verdade, com alegria pura. Vamos ter um bebê, ele dizia. Nós vamos ter um bebê. Ele a colocou no chão gentilmente e segurou seu rosto com as duas mãos. Case comigo, Ana. Não por causa do bebê, não por causa de dívidas. Case comigo porque te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Sim, Ana disse entre lágrimas e risos. 1000 vezes sim. Eles se casaram 2 semanas depois, em uma cerimônia simples na capela da fazenda. Apenas os empregados mais próximos, alguns vizinhos, e Daniel como pajem, radiante em sua roupa nova. Quando o padre os declarou marido e mulher, Fernando beijou Ana com tanta ternura que várias pessoas choraram. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Ana. Fernando tratava-a como uma rainha, atendendo todos os seus desejos durante a gravidez. Daniel o chamava de pai agora, e Fernando assumira oficialmente o menino como filho. A fazenda de café de Ana foi totalmente recuperada e modernizada com o apoio de Fernando, tornando-se próspera novamente. Eles eram uma família de verdade, construída de forma improvável, mas sólida como rocha. Ana estava no 6º mês de gravidez, feliz, amada, cercada de tudo que sempre sonhou. Achava que nada poderia dar errado agora. Mas o destino tinha preparado uma última provação que testaria o amor de Fernando de uma forma que nenhum deles esperava. A tempestade chegou sem aviso em uma tarde de fim de verão. O céu escureceu rapidamente, nuvens pesadas e negras cobrindo o sol. O vento começou a soprar forte, dobrando as árvores, levantando poeira. Fernando estava no campo quando as primeiras gotas começaram a cair. Ele ordenou que todos os trabalhadores se recolhessem e correu de volta para casa. Ana estava na sala com Daniel, lendo para o menino, quando sentiu a primeira contração. Era cedo demais. Ainda faltavam 3 meses. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Talvez fosse apenas um desconforto temporário, algo normal. Mas então veio outra contração, mais forte, e Ana sentiu algo molhado escorrendo por suas pernas. A bolsa tinha rompido. Daniel, ela disse tentando manter a calma na voz, chame a senhora Marta, rápido. O menino, percebendo que algo estava errado, correu para buscar a empregada mais velha. Marta chegou rapidamente, viu a situação e empalideceu. Vou buscar o doutor, ela disse, mas Ana segurou seu braço. A tempestade, ele não vai conseguir chegar até aqui. Marta olhou pela janela. A chuva já caía com força violenta, raios cortavam o céu, o vento uivava. Era verdade. Nenhum médico conseguiria atravessar aquilo. Elas estavam sozinhas. Fernando chegou encharcado, tirou a capa pesada e foi direto para Ana. Quando a viu pálida, segurando a barriga, ele entendeu imediatamente. O bebê está vindo? É cedo demais. Ana disse com a voz trêmula de dor e medo. Fernando, é cedo demais. O bebê não vai sobreviver se nascer agora. Fernando segurou suas mãos com firmeza. Escute-me, Ana. Escute bem. Você é a mulher mais forte que conheço. Você atravessou dias de viagem sozinha para salvar seu filho. Você enfrentou um homem que todos temem. Você transformou essa casa em um lar. E você vai superar isso também. Nós vamos superar isso juntos. Mas conforme as horas passavam, a situação piorava. As contrações aumentavam em intensidade e frequência. Ana gritava de dor, suor escorria pelo seu rosto e havia muito sangue. Muito sangue. Marta e as outras empregadas tentavam ajudar, mas todas sabiam que aquilo estava além de seus conhecimentos.
Ana precisava de um médico, precisava de cuidados que elas não podiam dar. Fernando montou em seu cavalo mais rápido e saiu na tempestade, decidido a buscar o doutor, mesmo que isso custasse sua vida. A chuva caía tão forte que mal conseguia ver o caminho. Raios iluminavam brevemente a estrada lamacenta. O cavalo escorregou 2 vezes, quase derrubando-o. Mas Fernando continuou, chicoteando o animal, forçando-o a ir mais rápido. Sua esposa estava morrendo. Ele não ia perder Ana como perdeu Laura. Não ia, não podia. Quando finalmente chegou à casa do médico, quase arrombou a porta. O Dr. Henrique era um homem de 50 anos, experiente, mas hesitou ao ver a tempestade. Dom Fernando, não conseguiremos chegar à sua fazenda nessas condições. É muito perigoso. Fernando o agarrou pelos ombros. Minha esposa está morrendo. Meu filho está morrendo. O senhor vai comigo agora, nem que eu tenha que carregar o senhor no colo o caminho todo. A ferocidade no olhar de Fernando, o desespero cru em sua voz, fizeram o médico concordar. Eles voltaram através da tempestade, o Dr. Henrique na garupa do cavalo, segurando-se em Fernando. Levaram o dobro do tempo para voltar, mas finalmente chegaram. Fernando praticamente arrastou o médico para dentro. O que ele viu ao entrar no quarto fez seu coração parar. Ana estava inconsciente, pálida como a morte, deitada em lençóis encharcados de sangue. Daniel estava em um canto chorando, abraçado por uma empregada. O Dr. Henrique examinou Ana rapidamente, seu rosto ficando cada vez mais grave. Ele puxou Fernando para fora do quarto. Dom Fernando, preciso ser honesto com o senhor. A situação é crítica. Sua esposa está tendo hemorragia severa e o bebê está em sofrimento. São apenas 6 meses de gestação. O bebê é muito prematuro. Posso tentar salvar os 2, mas as chances são mínimas. Ou posso focar em salvar sua esposa, mas isso significa perder o bebê de certeza. O mundo parou. Fernando sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mesma escolha impossível que o médico fizera há 10 anos com Laura. A mesma maldita escolha. Mas desta vez, Fernando não hesitou nem um segundo. Salve Ana! Ele disse com a voz firme, sem nenhum tremor. Salve minha esposa. Faça tudo o que for necessário para que ela viva. O médico acenou e voltou correndo para o quarto. Fernando caiu de joelhos ali mesmo no corredor, as mãos juntas, rezando com uma intensidade que nunca sentira antes. Deus, eu sei que não sou um homem religioso. Sei que cometi erros, que fui duro e frio. Mas por favor, não leve Ana. Leve-me se for necessário, mas deixe ela viver. Ela tem Daniel que precisa dela. E eu não sei viver sem ela. Ela me trouxe de volta à vida. Por favor. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro tormento estava dentro daquela casa, onde um homem esperava para saber se perderia tudo o que amava pela segunda vez na vida. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Fernando. Ele permaneceu no corredor, incapaz de entrar no quarto, incapaz de se afastar. Ouvia os sons vindos de dentro, ordens rápidas do médico, passos apressados das empregadas e, pior de tudo, o silêncio de Ana. Ela não gritava mais, não gemia. Estava inconsciente, perdida em algum lugar entre a vida e a morte. Daniel veio até ele em algum momento, o rostinho molhado de lágrimas. Pai, a mamãe vai ficar boa? A palavra pai atingiu Fernando em cheio no peito. Ele puxou o menino para um abraço apertado. Sua mãe é forte, Daniel. A mulher mais forte que existe. Ela vai ficar boa, tem que ficar. Ele dizia isso para confortar o menino, mas também para convencer a si mesmo. A empregada levou Daniel para outro quarto para tentar fazê-lo dormir. Fernando voltou à sua vigília solitária. A tempestade começava a passar. A chuva diminuía, o vento acalmava. Mas dentro daquela casa, a tempestade verdadeira ainda não tinha terminado. Foi quase ao amanhecer quando a porta finalmente se abriu.
O doutor Henrique saiu com o rosto cansado, as roupas manchadas de sangue. Fernando se levantou de um pulo, o coração na garganta. Ele não conseguiu terminar a pergunta. O médico respirou fundo. Dona Ana está viva. A hemorragia foi contida. Ela é forte, Dom Fernando. Mais forte do que imaginei. Está fraca, muito fraca, mas vai sobreviver. Fernando sentiu as pernas bambearem de alívio. Ele se apoiou na parede, fechou os olhos, sussurrou um agradecimento silencioso. E o bebê? O doutor fez uma pausa. Consegui o parto. É uma menina, muito pequena, muito frágil. Não sei se vai sobreviver. Os próximos dias serão críticos. Mas ela está viva, respirando. Uma menina. Fernando tinha uma filha. Ele entrou no quarto devagar, como se temesse que tudo desaparecesse se movesse rápido demais. Ana estava na cama, pálida, imóvel, mas respirando. Ele se aproximou, pegou sua mão fria, apertou contra os lábios. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por ficar. No berço improvisado ao lado da cama, embrulhada em cobertores, estava a menor criatura que Fernando já tinha visto. Sua filha. Ela era minúscula, a pele rosada e delicada, os olhinhos fechados. Ele estendeu o dedo e ela instintivamente o agarrou com uma força surpreendente. E naquele momento, Fernando soube. Soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Ana era seu mundo. Mas agora esse mundo incluía aquela criaturinha frágil que lutava para viver. E ele protegeria ambas com tudo que tinha. Ana acordou 2 dias depois. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, procurando entender onde estava. Fernando estava ao lado da cama, como estivera desde aquela noite. Ana, ele disse suavemente, segurando sua mão. Você está bem. Você sobreviveu. O bebê, ela sussurrou com a voz rouca. Nosso bebê. Fernando sorriu e havia lágrimas em seus olhos. É uma menina linda e pequenina e forte como a mãe. Está ali no berço, lutando bravamente. Ele ajudou Ana a se virar para ver. Mesmo fraca, Ana estendeu os braços. Fernando trouxe o bebê com cuidado e o colocou nos braços da mãe. Ana olhou para a filhinha e começou a chorar. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor tão intenso que doía. Ela é perfeita, Ana sussurrou. É um milagre. Fernando se sentou na beirada da cama, passando o braço ao redor de Ana e tocando delicadamente a cabecinha do bebê. Ambas são meu milagre. Naquele momento, Daniel entrou correndo no quarto, tendo escapado da empregada que tentava contê-lo. Ele parou ao ver a mãe acordada. Mamãe! Ele se aproximou com cuidado, subiu na cama com a ajuda de Fernando. Ana abriu um braço e puxou o menino para perto. Ali estavam eles, uma família construída de formas improváveis, testada por provações inimagináveis, mas ainda juntos, ainda inteiros, ainda de pé. Como vamos chamar ela? Daniel perguntou, olhando fascinado para a irmãzinha. Ana olhou para Fernando. Eles não tinham discutido nomes. Tudo acontecera rápido demais. Fernando pensou por um momento. Isabel, ele disse. Sempre gostei desse nome. Ana sorriu. Isabel Moreira Tavares. É perfeito. Os dias que se seguiram foram de recuperação lenta, mas constante. Ana ganhava forças gradualmente, voltava a comer, a caminhar pelo quarto. A pequena Isabel, contra todas as expectativas, também se fortalecia. Era minúscula, precisava de cuidados constantes, mas tinha uma vontade de viver impressionante. O doutor Henrique vinha todos os dias examinar mãe e filha e sempre saía balançando a cabeça em admiração. Nunca vi nada assim. São 2 guerreiras. Fernando dividiu seu tempo entre cuidar da família e administrar a fazenda. Mas sempre voltava rapidamente para o quarto onde Ana estava, incapaz de ficar longe por muito tempo. Certa noite, quando Ana já conseguia caminhar um pouco, ele a encontrou na varanda, olhando as estrelas, com Isabel dormindo em seus braços.
No que está pensando? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Ana se apoiou nele. Em como tudo começou. O acordo absurdo, meu desespero, sua proposta impossível. E olhe onde chegamos. Fernando beijou sua cabeça. Sabe aquela noite na tempestade? Ana acenou. Quando o médico me disse que tinha que escolher entre você e o bebê, não hesitei nenhum segundo. Disse para salvar você, porque sem você nada mais faria sentido. O bebê, a fazenda, todas as minhas terras e dinheiro, tudo seria vazio sem você. Ana se virou para encará-lo. Foi por isso que te amei, Fernando. Não pelo acordo, não pela segurança financeira, mas porque sob toda aquela frieza, você é o homem mais leal, mais dedicado, mais capaz de amor verdadeiro que já conheci. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, enquanto Isabel dormia tranquila, inconsciente de que seus pais tinham atravessado o inferno para trazê-la ao mundo. 3 meses se passaram desde aquela noite de tempestade. O outono chegara, pintando as árvores da fazenda com tons de dourado e vermelho. Isabel estava maior, mais rosada, saudável. Daniel corria pelos jardins, brincando com os filhos dos trabalhadores, gritando e rindo, completamente curado da doença que quase o levara. Ana tinha recuperado suas forças completamente e voltara a ajudar Fernando na administração da propriedade. Em uma manhã ensolarada, Fernando reuniu toda a família na sala. Ana, Daniel e a pequena Isabel no colo da mãe. Tenho algo para vocês, ele disse, puxando alguns papéis de dentro de um envelope. Eram documentos legais. Adoção legal de Daniel como meu filho com todos os direitos. E aqui, as escrituras da fazenda de café de Ana, completamente quitada e registrada em nome dela, para que nunca mais dependa de ninguém. Ana olhou os papéis com lágrimas nos olhos. Fernando, você não precisa. Ele a interrompeu gentilmente. Preciso. Quero que Daniel seja oficialmente meu filho. Quero que sua fazenda seja sua de verdade, não por caridade, mas porque você é capaz de administrá-la brilhantemente. E quero que você saiba que não está aqui por dívida, por acordo, por necessidade. Está aqui porque te amo e porque construímos uma família de verdade. Daniel abraçou Fernando com força. Obrigado, pai. A palavra ainda fazia o coração de Fernando apertar de emoção toda vez. Ana não conseguia parar de chorar, mas eram lágrimas de felicidade pura. Como pagamos isso tudo? Fernando sorriu. Você já pagou. Pagou me ensinando a viver novamente, a amar novamente, a ser humano novamente. Naquela tarde, receberam visitas inesperadas. Alguns fazendeiros vizinhos vieram conhecer o bebê e, mais surpreendente, pedir conselhos administrativos a Ana. A notícia de que ela tinha ideias inteligentes sobre gestão rural se espalhara e agora outros proprietários queriam aprender. Fernando observava com orgulho enquanto Ana explicava técnicas de rotação de culturas, discutia investimentos, mostrava cálculos. A mulher que chegara ali meses atrás, desesperada e quebrada, era agora respeitada e admirada. À noite, depois que Daniel dormiu e Isabel foi colocada no berço, Fernando e Ana ficaram sozinhos na varanda. Nunca imaginei que poderia ser tão feliz, Ana disse apoiada no peito dele. Pensei que felicidade era algo para outras pessoas, não para mim. Mas você me deu tudo. Um lar, uma família, amor verdadeiro. Fernando a abraçou mais forte. Você me salvou, Ana. Estava morto por dentro há 10 anos, apenas existindo, cumprindo obrigações, mas não vivendo de verdade. Você me trouxe de volta à vida. Me ensinou que é possível amar novamente, confiar novamente, ser feliz novamente. Ele fez uma pausa. Sabe o que é engraçado? Comecei isso tudo achando que precisava de um herdeiro para minha fazenda. Mas o que ganhei foi muito mais. Ganhei uma família completa, 2 filhos maravilhosos e a mulher que é minha parceira em tudo. Ana sorriu.
E eu vim achando que estava fazendo um sacrifício impossível para salvar Daniel. Mas acabei ganhando não só a salvação dele, mas uma vida inteira de amor que nunca sonhei ser possível. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz, a tranquilidade, a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Ana, Fernando disse depois de um tempo, tenho uma última coisa para te dar. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro havia um anel com uma pedra azul brilhante. Quando nos casamos foi tão rápido que não tive tempo de fazer direito. Quero que tenha isso, uma promessa renovada. Não por acordo, não por necessidade, mas porque você é o amor da minha vida. Ana deixou que ele colocasse o anel em seu dedo. Era lindo, delicado, perfeito. Fernando, Ela não conseguia encontrar palavras. Ele a beijou suavemente. Não precisa dizer nada. Apenas fique comigo. Para sempre. Para sempre, Ana prometeu. Os anos que se seguiram foram de prosperidade e felicidade. A fazenda de Fernando se tornou uma das mais prósperas da região, administrada em conjunto por ele e Ana. A fazenda de café de Ana também floresceu sob seus cuidados inteligentes. Daniel cresceu forte e saudável, mostrando talento para a administração rural como a mãe. Isabel se revelou uma menina esperta e determinada, herdando a força de ambos os pais. Eles tiveram mais 2 filhos nos anos seguintes, expandindo ainda mais a família. A casa que antes era silenciosa e fria, estava agora sempre cheia de risadas, brincadeiras, amor. Fernando nunca mais foi chamado de Homem de Pedra. Agora as pessoas o conheciam como o fazendeiro justo, que amava profundamente sua família e tratava seus trabalhadores com dignidade. E Ana, a mulher que chegara ali desesperada, pronta para fazer qualquer sacrifício por seu filho, tornou-se respeitada em toda a região como uma administradora brilhante e uma mãe amorosa. Ela nunca se esqueceu de onde viera, dos dias difíceis, da escolha impossível que teve que fazer. Mas era grata por cada momento, porque aquela jornada a trouxera até ali. Em noites tranquilas, quando os filhos já dormiam, Fernando e Ana ainda se sentavam na varanda de mãos dadas, olhando as estrelas, e sempre se lembravam de como tudo começou. Um acordo absurdo, feito em desespero. Uma proposta que parecia fria e transacional, mas que se transformou na história de amor mais verdadeira que ambos poderiam imaginar. Porque às vezes, o amor nasce nos lugares mais improváveis. Às vezes, salvação vem disfarçada de acordo impossível. E às vezes, 2 almas quebradas se encontram exatamente no momento certo para se curarem mutuamente. Essa era a história de Ana e Fernando. Uma história que começou com um contrato frio, mas que terminou com o calor do amor verdadeiro que duraria para sempre. E assim chegamos ao fim dessa história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te marcou. Foi a coragem de Ana? A transformação de Fernando? O amor entre eles? Queremos muito saber sua opinião. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Até a próxima história.